Oi, gente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a mineração no Brasil colonial, a continuidade do capítulo 16. Vocês vão encontrar esse assunto na página 248 do nosso livro. Eu gostaria que vocês abrissem o livro e acompanhassem a aula atentamente. Vou disponibilizá-la na plataforma e no grupo. Logo em seguida, eu vou colocar uma pequena atividade, certo? Para que vocês fixassem esse assunto. Na próxima semana, nós vamos trabalhar usando o Zoom, tá certo? E uma revisão geral de tudo isso. Gostaria que vocês atentassem para a aula. Então, com relação à mineração, somente no final do século XVII que os bandeirantes encontraram as primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais. Vocês lembram das entradas e das bandeiras. As bandeiras eram particulares e as entradas eram oficiais. Ou seja, o governo, a coroa portuguesa, tinha interesse em encontrar metais preciosos no Brasil. Até mesmo porque o lucro com a cana-de-açúcar não estava dando mais certo. Vocês viram que quando os holandeses deixaram o Brasil, foram expulsos de Recife do Brasil, eles se instalaram lá na América Central, certo? E lá nas Antilhas, e passaram de lá a produzir o açúcar e comercializar esse açúcar na Europa. Portanto, houve uma queda na nossa economia, uma queda da venda do açúcar. Então, a solução encontrada pela coroa portuguesa foi incentivar a procura do ouro na região central do Brasil, certo? A notícia da descoberta do ouro provocou uma corrida desenfreada à região mineradora na busca desse ouro. Houve uma quantidade, um grande número de pessoas deixando o litoral, deixando os engenhos para irem para a região mineradora buscar esse ouro. Isso ajudou também na expansão territorial. A mineração não só foi uma atividade econômica, como também ajudou para o aumento do nosso território, para a povoação do nosso território, gente. Bom, a corrida do ouro fez surgir vilas, cidades, como por exemplo, Vila Rica, atualmente Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Sabará. Bom, por conta dessa descoberta do ouro, a coroa portuguesa se tratou logo de fazer um controle da exploração das minas. A riqueza das minas, claro, pertencia à coroa portuguesa. Era a coroa portuguesa que concedia os lotes, as datas, ou seja, as terras aos mineradores para fazer a exploração do ouro. Todas as terras pertenciam à coroa portuguesa. A mão de obra utilizada na exploração do ouro foi a mão de obra escrava, negra, que veio do litoral e foi levada para a região central do Brasil, para a região mineradora, para a região das Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, toda aquela região central. Ok? Bom, o governo português, ele organizou um rígido esquema administrativo para controlar essa extração do ouro. O governo português tinha receio de perder essa riqueza. Para isso, criou dois órgãos, as casas de fundição e a intendência das minas. Bom, as casas de fundição, o que era isso? Todo o ouro extraído, ele era extraído em pó e havia muito contrabando do ouro. Então a coroa portuguesa estava perdendo receita. Então a coroa portuguesa criou essas casas de fundição, certo? E essas casas de fundição tinham algumas funções. Por exemplo, distribuir os lotes de terra, fiscalizar a atividade mineradora, cobrar os impostos, certo? Da exploração, etc. Bom, os mineradores deviam pagar ao governo, à coroa portuguesa, 1/5 do que produziam em ouro, de qualquer quantidade de metal extraído. Claro que também não era só ouro. As casas de fundição, qual era a função das casas de fundição? As casas de fundição era o local onde todo o ouro era extraído e transformado em barras, certo? E colocado um selo para evitar o contrabando do ouro. Porque eu disse para vocês que o ouro era encontrado em pó, então havia muito contrabando. Então a única forma de controlar isso seria transformar esse ouro
em barras. Bom, esse é o primeiro momento da aula, daqui a pouco a gente volta, no segundo momento, dando continuidade a esse assunto. Sim, gente, vamos dar continuidade, falando aí da mineração. Lá no final do século XVIII, gente, houve o declínio da produção do ouro. Na segunda metade do século XVIII, a produção do ouro caiu vertiginosamente, brutalmente. Então, o governo português continuou aumentando as formas de controle, certo, dessa extração do ouro, pressionando os mineradores, certo? Bom, para isso, vocês sabem que havia o quinto. Os mineradores, houve uma queda na produção, mas para isso, o governo português criou uma chamada cota mínima, que é de 100 arrobas. Vocês pesquisem aí essa medida, 100 arrobas por ano. E criou um decreto, uma lei, cobrando todos os impostos atrasados, certo? Que foi a derrama. E aí, se os mineradores não tivessem meios para pagar, o governo português, ele confiscava os bens que os mineradores tinham, suas propriedades, suas residências, etc. E isso provocou uma revolta muito grande nos mineradores, que depois, consequentemente, veio aí a Inconfidência Mineira, que é assunto posterior. Bom, quais foram as consequências da mineração para o Brasil colonial? Houve o desenvolvimento das artes, muitos dos mineradores empregaram esse dinheiro para desenvolver as artes. Aí nós vamos fazer do barroco, se não me engano, na literatura, acompanhe isso aí, veja lá com o professor de literatura. E aí nós temos a figura de Aleijadinho com suas obras, as igrejas, né, naquela região de Minas Gerais, Ouro Preto, nós falamos aqui, Sabará, Mariana, as igrejas católicas. A mudança da capital do Brasil, Salvador, que passou agora a ser o Rio de Janeiro, por conta que no Rio de Janeiro havia um porto, que era o lugar mais próximo da região mineradora, para que o ouro fosse escoado, fosse levado para a Europa, tá certo? E aí nós vamos ter as revoltas, revoltas nativistas, revoltas coloniais, que revoltas no período da mineração, que foi os Emboabas e Vila Rio, que nós vamos fazer um trabalho em sala de aula, um seminário sobre essas revoltas, correto? Bom, eu vou falar aqui uma coisa que vocês poderão também observar, que foi a questão da pecuária. Nós falamos lá, quando nós estávamos falando da cana-de-açúcar, que a pecuária também foi uma atividade importante, mas ela serviu para o mercado interno. Ou seja, toda essa região mineradora, ela precisava de alimento. Essas pessoas que correram para a região central do Brasil precisavam de alimento. Foi aí a importância da pecuária, foi de alimentar essas pessoas, certo? De levar carne para essas pessoas. E a pecuária, vocês sabem, também ajudou na expansão territorial, porque o gado foi criado no sertão do Brasil, principalmente na região Nordeste, lá no Rio Grande do Sul, na região dos Pampas. E com relação ao nosso ouro, todo o ouro extraído no Brasil, levado para Portugal, para a Europa, os portugueses passavam esse ouro para os ingleses. Ou seja, por quê? Porque havia um chamado Tratado de Panos e Vinho, Tratado de Methuen. Ou seja, Portugal fornecia vinho para os ingleses forneciam tecido, pano, né, para os portugueses. Chegou num determinado momento que os portugueses não tinham mais recursos para pagar esse tratado e pagou com o nosso ouro. E os ingleses foram os grandes beneficiários do ouro brasileiro. Por quê? Porque acumulou capital e, consequentemente, lá na frente, que é um assunto que nós vamos falar, os ingleses desenvolveram, né, a Revolução Industrial, exatamente com todo esse capital acumulado que era o nosso ouro, certo? Levado pelos portugueses. Então, estudo e boa sorte. Estarei colocando isso na plataforma, esse assunto da plataforma. Estarei colocando no nosso grupo e, consequentemente, uma atividade aí de fixação para vocês estudarem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurarem através do grupo. Ok, gente? Boa sorte.